Serviço Divino de Palavra, domingo, 29 de maio de 2022, ancião de distrito Edmar Favero. Bem, amados irmãos, amadas irmãs, em conexão conosco, a nossa palavra de hoje se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 2, nos versículos 9 e 10, e a palavra nos diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Até aqui, amados. Novamente possamos vivenciar um serviço divino com bastante alegria, que mais uma vez possamos ser contemplados com a graça de Deus em nossas vidas. Primeiramente, gostaria de vos trazer lembranças dos nossos irmãos de Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, onde tivemos nas últimas semanas e também na semana que se passou, estivemos em Pindamonhangaba, e todos os nossos irmãos daquela congregação, bem como também o pastor, eles mandaram grandes lembranças. Também o nosso amado apóstolo Reinaldo deixou grandes lembranças para todos. Hoje temos uma palavra para esse serviço divino que fala sobre a grandeza de Jesus Cristo, a grandeza do seu nome, o valor que tem o seu nome sobre cada um de nós. O amado Deus colocou o seu Filho sobre essa terra e deu a ele um nome bem grandioso, para que diante desse nome, como nós ouvimos no nosso texto, pudessem se dobrar todos os joelhos, daqueles que estão no céu, daqueles que estão na terra e até aqueles que estão embaixo da terra. Então essa é a proposta de Deus para a nossa salvação. E o nosso texto, amados irmãos, é tirado de um hino bem antigo, um hino que se cantava aos cristãos lá no começo da obra de Deus, um hino que fala sobre a vida de Jesus Cristo, sobre como aconteceu a sua vinda para essa terra, sobre como se deu a sua passagem por aqui e como se deu a sua elevação para retornar até aquele que era o seu verdadeiro lugar, que é ao lado do seu Pai. Então, neste hino, amados irmãos, fala dessa história de Jesus Cristo, onde ele, desde o princípio, teve que se humilhar para passar por aqui, por essa terra. E essa humilhação, muitas vezes, quando falamos da humilhação de Jesus Cristo, nós nos lembramos do sacrifício que ele fez na cruz. Mas se tomarmos a história de Jesus Cristo, lá desde o início, a sua vida já começou com uma humilhação. Porque Jesus Cristo nasceu em um lugar bem pobre, um lugar onde certamente ser humano nenhum gostaria de nascer. Nós conhecemos a história. Jesus Cristo nasceu em um curral, numa manjedoura, no lugar onde era para ser alimentação dos animais, ali foi o seu berço. Então ali se iniciou a humilhação de Jesus Cristo. E durante todo o seu percorrer por essa terra, Jesus Cristo sempre passou por grandes adversidades, sempre foi rejeitado por muitos, e com isto a sua humilhação sempre continuava. Muitos não o aceitaram como o Filho de Deus, muitos não o aceitaram como aquele que realmente traria a salvação. Mas Jesus Cristo, de todas as formas, foi obediente ao seu Pai. E com esta obediência, amados irmãos, ele conseguiu levar a sua tarefa com êxito até o final. E lá no final nós sabemos da história. A humilhação foi um pouco maior, porque teve que se passar pelo sacrifício de morte, mas ali Jesus Cristo foi exaltado por Deus, porque ele ressuscitou e foi elevado ao céu. Esta auto-humilhação de Jesus Cristo, como nós dissemos, desde a sua encarnação, ela aconteceu. Quando ele teve que nascer
nesse estábulo. Mas, conforme nós ouvimos, amados irmãos, Jesus Cristo sempre teve uma obediência com seu Pai, e diante desta obediência, ele sempre fez aquilo que era a vontade de Deus. E a vontade de Deus para com Jesus Cristo é que ele cumprisse a sua tarefa, porque aquilo fazia parte do plano de salvação do Senhor. O amado Deus tinha um objetivo para a humanidade, que é levar todos à salvação. E para que isso acontecesse, amados irmãos, foi totalmente necessário que Jesus Cristo passasse por essa terra como servo que veio para servir a humanidade, para cumprir aquilo que era a sua tarefa, para fazer com obediência a vontade de Deus e assim passar também pelo sacrifício. Nós sabemos que na hora do seu sacrifício, Jesus Cristo, também na condição humana que se encontrava, talvez tenha até pensado que poderia ser tirado dele aquele fardo que realmente era muito pesado. Mas mesmo nessa circunstância, amados irmãos, Jesus Cristo continuou obediente a seu Pai e colocou tudo diante da vontade de Deus para que ali as coisas pudessem se realizar segundo aquilo que era o plano de salvação de Deus. Mas Jesus Cristo, amados irmãos, não finalizou a sua vida com o sacrifício. Logo em seguida nós sabemos que teve a sua ressurreição, teve a sua ascensão, e com esta ressurreição e ascensão, ali Jesus Cristo foi elevado para o lugar onde nunca ele deveria ter saído, que é ao lado de seu Pai. E com isso, amados irmãos, nós podemos ver que Deus deu um nome poderoso para Jesus Cristo. Jesus Cristo ali é chamado de Senhor. Esse nome provém do grego, que se diz aqui na nossa palavra, o apóstolo maior nos diz que é Kyrios, que seria igual a Senhor. Então ali esse nome Senhor é para que todos aqueles que vivem sobre essa terra, que vivem debaixo da terra, aqueles que já estão no céu, pudessem se dobrar diante desse nome. É um nome poderoso. E sabe, naquela época, na antiguidade, amados irmãos, o nome que se dava a alguém que nascia não era algo corriqueiro, eu vou inventar um nome para essa criança. O nome tinha alguma coisa a ver com a linhagem de que vinha essa criança. Nós podemos ter uma interpretação disso, ou uma ideia de como isso acontecia. Quando João Batista nasceu, que seu pai ali estava mudo, não podia falar, e quando a mãe de João falou que ele chamaria João, os parentes a criticaram, porque João não tinha nada a ver com aquilo que eram os seus familiares. Mas João era um nome que foi determinado também por Deus, para que aquele homem fosse um antecessor de Jesus Cristo, para levar o Evangelho, para poder preparar o caminho para Jesus Cristo. E o nome dado a Jesus Cristo, amados irmãos, foi justamente sobre a linhagem de Deus, sobre aquilo que ele representava para cada um de nós nessa terra. Jesus Cristo é nada mais, nada menos do que a nossa salvação. Não tem como nós alcançarmos a salvação se não for através de Jesus Cristo. Mas como ouvimos, amados irmãos, Jesus Cristo teve que deixar essa terra e voltar para o seu Pai. E ali não foi o final de Jesus Cristo, porque tinha-se um plano de salvação. Com a ressurreição, Jesus Cristo foi elevado, mas a obra de Deus tinha que continuar. Então, com isso, amados irmãos, que se deu, Jesus Cristo enviou o teu Santo Espírito, para que pudesse continuar transmitindo à humanidade aquilo que era a vontade de Deus. Jesus Cristo enviou os seus apóstolos, para que através da mensagem recebida pelo Espírito Santo, pudesse conduzir o povo de Deus para a salvação. Então, hoje, os nossos apóstolos têm essa incumbência, essa tarefa de poder conduzir o povo de Deus. Mas as tarefas do apóstolo, ela também tem a relevância de poder receber do amado Deus, através do Espírito Santo,
aquilo que é a sua vontade para com a humanidade. E agora, amados irmãos, nós vivemos hoje um tempo em que está antecipando a nossa festa de aniversário da igreja de Pentecoste. E quando se trata de Pentecoste, todos nós lembramos que nesse dia foi derramado sobre cada cristão que ali estava diante da pregação de Pedro e que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, foi derramado sobre eles o Espírito Santo de Deus. E agora, amados irmãos, nós também podemos nos lembrar, nessa festa de Pentecoste, que nós também recebemos o dom do Espírito Santo. Um dia nós estivemos à frente do altar e ali, através da imposição da mão, da oração do apóstolo, que é o enviado de Jesus Cristo para cumprir essa tarefa, nós recebemos o dom do Espírito Santo. Então, esse dom do Espírito Santo que nós recebemos, ele não pode ficar inativo no nosso coração. Nós temos que alimentá-lo para que esse dom dê os frutos necessários para que nós possamos posteriormente alcançar a nossa salvação. Então nós temos que alimentar esse dom, nós temos que vivenciar a palavra de Deus, nós temos que acreditar no perdão dos pecados que nós recebemos, temos que vivenciar a comunhão com Jesus Cristo através da Santa Ceia. E posteriormente, amados irmãos, também temos que praticar aquilo que nós ouvimos na casa de Deus. Nós temos que conseguir, no nosso dia a dia, através daquilo que nós recebemos de ensinamento do Evangelho de Jesus Cristo, repassar para as pessoas que nos cercam. As nossas palavras têm que estar de acordo com os nossos atos, em comum acordo, para que assim nós possamos falar e agir segundo o que é a vontade de Deus. Nós agora temos essa incumbência de também ser um auxílio na obra de Deus. Ainda muitas almas necessitam da graça de Deus, porque são os seus escolhidos, mas ainda não encontraram o caminho. Então necessita desse nosso trabalho para que eles possam ter conhecimento do que o ministério de apóstolo, através do Espírito Santo, pode trazer hoje para a humanidade. Cada um de nós podemos alcançar a nossa salvação. A salvação, ela é destinada a todos os seres humanos. Então, muitas almas ainda são aquelas que necessitam conhecer o plano de salvação de Jesus Cristo. Então, amados irmãos, nós agora temos que deixar com que esse Espírito que está em nosso coração possa dar frutos. E nós sabemos quais são os frutos que está escrito lá em Gálatas: amor, paz, alegria, bondade, benignidade. Então tudo isso tem que estar vinculado com a nossa vida no dia a dia. Cada um de nós temos que transmitir estes frutos para as pessoas. Mas para isso nós temos que demonstrar com nossas palavras e com as nossas ações. Cada ser humano que olhe para nós tem que ver a cada um de nós como filhos de Deus. Mas para que isso aconteça, há a necessidade de nós procurarmos sempre de ter um encontro com o Espírito Santo de Deus. E para que o Espírito Santo de Deus possa trazer para nós aquilo que nós necessitamos saber, nós temos que vivenciar o serviço divino. Nós temos que ter uma vida regrada de oração. Nós temos que ter a capacidade também de poder fazer uma leitura na Sagrada Escritura, fazer uma leitura nos livros que nós recebemos da igreja, que realmente nos traz grandes ensinamentos. Amados, essa é agora a nossa tarefa como filhos de Deus. Então nós temos que permitir que esses dons do Espírito Santo estejam visíveis nas nossas ações. Temos que permitir que a atividade que nós recebemos hoje como filhos de Deus seja colocada em prática a cada dia. Nós agora temos essa incumbência. Nós, hoje, temos o ministério de apóstolo que nos prepara. Nos prepara para quê? Para a vinda de Jesus Cristo. Para que nós possamos ser encontrados dignos no dia do seu retorno.
Então, através do Espírito Santo, os apóstolos preparam as nossas almas, nos traz palavras fortalecedoras como essa que hoje recebemos. Então, nós temos que hoje louvar e engrandecer o nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa tarefa agora, como filhos de Deus. Fazer com que o nome de Jesus Cristo chegue ao coração de todas as pessoas que nos cercam, todas aquelas que estão no nosso caminho, têm que conhecer Jesus Cristo. E nós somos a ferramenta para fazê-los conhecer, porque nós hoje, pela graça de Deus, temos conhecimento do plano de salvação do Senhor. E a cada serviço divino, através do Espírito Santo, recebemos mais revelações, mais situações em que devemos cada vez mais nos prostrar diante de Deus e nos colocar ao seu serviço, para que assim nós sejamos a ferramenta para auxiliar o Senhor a finalizar a sua obra. Que cada um de nós possa trazer essa mensagem em seu coração. Reconhecemos Jesus como nosso Senhor e louvamos o seu nome em todos os momentos da nossa vida, para que assim sejamos aqueles que alcançarão a salvação da alma. Amém.